Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma resenha literária que acontece sempre, todas as quartas-feiras, sempre às 20 horas. A nossa resenha literária eu intitulei de Em Algum Lugar do Jardim, porque partimos do pressuposto de que uma casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, semanalmente, em algum lugar do meu jardim, que é a minha estante espírita, eu trago uma flor da literatura espírita à guisa de indicação. E aqui conversamos. Num primeiro momento, eu trago uma obra, e no segundo momento, abro a nossa sala virtual para um querido amigo, Silvio Mariano, pesquisador, documentarista espírita, presidente de uma grande instituição aqui no Recife, o Jesus no Lar. E o Silvio também traz uma obra de sua estante espírita e entabulamos uma conversa agradabilíssima. Então, vamos fazer a prece inicial, agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade aqui na nossa resenha literária, que é a Casa do Livro, e que possamos divulgar os livros doutrinários, os livros de evangelho, os livros dos grandes autores, dos grandes médios, sempre com responsabilidade e com aquele controle de qualidade, como só deve acontecer com as boas doutrinas. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa resenha literária da noite de hoje. Bem, meus queridos irmãos, em algum lugar do meu jardim, eu trouxe essa verdadeira flor da literatura espírita, mediunidade e obsessão. Veja bem, estudo é uma coisa que me chamou a atenção sobre a falência dos médiuns no movimento espírita. Mediunidade e obsessão, o título como subtítulo, estudo sobre a falência dos médiuns no movimento espírita. Quando eu fui adquirir essa obra, a princípio, eu não gosto de títulos espetaculosos. Tá? Quando eu olhei o título, confesso a vocês que, a priori, eu não gostei. Mas quando eu vi o autor, que eu já conhecia, tanto de outras obras, como também através da internet, de suas lives, uma pessoa ponderadíssima, um homem que criou na Federação Espírita de Mato Grosso o projeto Espiritizar. Então eu digo, bom, o doutor Alírio não fala ao léu, tá? E adquiri a obra e fui ler, me surpreendi bastante pelo equilíbrio, sensatez, e considero a obra Mediunidade e Obsessão, estudo da falência dos médiuns no movimento espírita, uma obra de utilidade pública, principalmente para aqueles que morejam no campo da mediunidade nas casas espíritas. É uma obra que se baseia em Kardec, se baseia na mediunidade seríssima de um Chico Xavier, que traz a chancela das coisas inatacáveis. Ele traz aqui vários casos, apontamentos. Baseia-se em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, como não poderia deixar de ser. E também nas obras de André Luiz. Então, traz casos aqui como o caso de Bellarmino, doutrinador, o caso de Mariana, de Leôncio, que todos conhecem da literatura espírita, e mostra a necessidade do médium de estudar, ter disciplina e, claro, o comportamento moral irreprochável. Mas não é você ser santarrão, então ter uma vida de eremita, absolutamente. Mas é necessário pautar a sua conduta nos princípios da doutrina espírita. E por que não dizer nos princípios imortais do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo? Então, é uma obra com muita ponderação. No campo da disciplina, ele fala sobre a pontualidade do médium. Então, o médium exercer de graça o que de graça recebeu.
Então, é uma obra notável. E os casos que ele aqui aponta sobre os médiuns falidos, ele vai buscar através da mediunidade maravilhosa do Chico, só que o Alírio ele vai analisando, trazendo pontos de vista novos, que não é só o da narrativa da obra do André Luiz, já? E sempre trazendo Kardec com o livro dos médiuns. O doutor Alírio é médico, biólogo, na medicina ele dá ênfase à homeopatia e na biologia dá ênfase à ecologia. Então, Alírio Cerqueira Filho é um homem ponderadíssimo e criou esse projeto que a gente só tem coisas boas para falar, né? A partir da Federação de Mato Grosso, o projeto Espiritizar. Então, veja a importância que ele dá a Kardec e a Jesus e as obras complementares maravilhosas através da mediunidade séria. Então, é uma obra que eu indico. Como eu disse, é uma obra de utilidade pública para quem moreja no campo da mediunidade, mediunidade e obsessão, estudo sobre as falências dos médiuns no movimento espírita. Pessoal, vamos agora ver o que é que Silvio trouxe para a gente nesse segundo momento. Silvio sempre traz aqui umas pérolas maravilhosas e é sempre aquela conversa que só o Silvio Mariano, com aquele jeito dele, né? Então, um jeito franco, autêntico, sabe fazer, entabular uma conversa nesse nível, nesse raiz, né? Então, vamos aqui abrir a nossa sala para o querido amigo Silvio Mariano. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Silvio Mariano. Silvio, meu amigo, boa noite. Quais são as novas aí? Tudo bom, Silvio? Boa noite para você, Bruno, para os nossos amigos que nos acompanham. Tudo bem, graças a Deus, e mais um dia de alegria para mim, porque dentro da sua programação que nós temos, aí eu sou obrigado sempre a estar lendo uma, dois livros por semana, e com isso eu está me beneficiando, e eu estou fazendo um novo aprendizado. Então, eu estou muito feliz e vamos em frente, né? Que a gente tem que, pelo menos, passar um pouco do que a gente lê, que aprende para os amigos, que possa servir de alguma coisa positiva para os que nos assistem. Qual é a pérola que você reservou para a noite de hoje, Silvio? Olha, a pérola que eu reservei da noite de hoje é Espiritismo na Imprensa. É um livro de Gerson Simões Monteiro. Ele tem vários programas aí no YouTube, uma pessoa especial e extremamente dedicada ao espiritismo. E já se encontra no mundo espiritual, né? Ele já se encontra. No plano espiritual, já desencarnou, Gerson. Conheço ele de programas, já que ele sempre divulgou o espiritismo. Mas me diga uma coisa, o que a gente sabe é que ele foi presidente da UERJ durante muito tempo, mas se antes da obra, fale para a gente um perfil, faça um perfil do Gerson Simões. Já Simões era, pelo visto, uma pessoa estudiosa. Ela era economista de formação, trabalhou em vários órgãos, inclusive chegou a trabalhar até no Banco Mundial, nos Estados Unidos. Quer dizer, uma pessoa que tem... Ele atuou assim no meio normal, profissional, de bastante qualidade e bastante requisitado. Então, ele, na realidade, prestou um grande serviço à doutrina, porque ele, além dessa capacidade, ele promoveu a edição de pelo menos 5 livros, inclusive esse que nós vamos comentar hoje, Espiritismo na Imprensa. Ô Silvio, e o que trata esse livro? Confesso a você, eu volto a dizer, eu não tenho vergonha de dizer isso, né? Não conheço o livro, não vi, agora sei do Gerson, deve ser um livro, é o quê? São documentos, é a história do espiritismo nas mídias, nas TVs, no rádio, na imprensa em geral. Aí, na imprensa em geral.
Então, tem vários assuntos. Para você ter ideia, aqui na. Ele, olha, querem abortar a Constituição. É um tema que ele viu na imprensa. Brasil, coração espiritual da terra. Disse Maria aos aflitos: isso também passa. Então, ele era uma pessoa versátil. Então, ele pegava sobre isso. Inclusive, nesse livro aqui, eu peguei duas referências na qual ele faz referência. Um é desse aqui, Célia Lúcio, que na realidade é de Flávio Mussa, mas ele faz referência porque esse trabalho aqui começou com Clóvis Tavares, mas desencarnou e foi complementado pelo filho. Na época, no livro 50 anos depois, tem uma personagem chamada Célia Lúcio, e eu acho que você tem mais ou menos ideia de que ela teve um pai, naquela época, dificuldades, e ela, vamos dizer, se fantasiou de um rapaz, e na época, lá para um monastério, tudo isso, e, e no livro Renúncia, faz referência a ela, e Emmanuel, depois de uma mensagem através de Chico, dizendo que ainda um dia seria estudado a vida de Santa Marina. Porque você sabe que Emmanuel foi da Igreja Católica, foi cardeal, foi canonizado. Então, ele sabia, mas ocorre que muitas vezes o próprio homem deturpa. E nessas pesquisas que Clóvis Tavares estava fazendo, a mediunidade dos santos, apareceu lá no sebo um livro falando sobre Santa Marina, porque ela hoje é padroeira de uma cidade italiana, parece que é Nápoles, que tem aquele problema de. Silvio, tu traz aqui coisas que eu não. É importantíssimo, não é? Então, feito o espírito Sheila, que tinha sido no passado também canonizada, né? Me diga uma coisa, a Célia, isso a gente sabe, é a mesma Alcione de renúncia, né? Então, a Santa Marina da Igreja é Célia Alcione. Carlos Lúcio. Inclusive, só vieram lotar o erro, porque disseram lá que teve lá um pessoal que albergou e engravidou a moça lá da estalagem. E, no final, ele disse que tinha sido ela fantasiada de homem, mas era uma mulher, e ela pegou esse filho. Só com a morte dela é que verificaram que ela pegou a pecha, como se tivesse engravidado a moça, e ficou com a criança, e disse que ela praticamente foram duas crianças que ela auxiliou na época, porque ela era mulher. E a gente sabe que aquele desejo, aquela ternura do bebê faz com que os hormônios, etc. Então, ela teve essa grande tarefa. Aí verificaram na morte que ela era mulher e não homem. Então, a pecha de que ela é o pai da criança não havia. Então, são essas coisas que vai vendo assim. Parece até, quem vê, parece até que às vezes, uma história de Trancoso. É. Não é uma coisa que. Mas foi a realidade dela. Então, esse livro é muito importante. Ainda tem um detalhe, que é Emmanuel, eles comemoram a data dela no mês de, parece que é julho, eu não sei a data certa, mas é fácil. E que se a pessoa fizer uma leitura do livro 50 anos depois, recebe como se fosse uma graça. Quem gostava muito disso era Clóvis Tavares, lá na Escola Jesus Cristo. Eles prestam, no dia do nascimento dela, presta grande homenagem, porque também não tem uma questão como essa em Apocalipse. Se a pessoa lê Apocalipse, recebe também uma bênção. Tinha esse contexto. Então, de qualquer maneira, a gente respeita. Eu sei que o Clóvis Tavares e a família dele tem ela como uma santa, uma pessoa muito especial.
e que o Clóvis Tavares ele fez um livro, Mediunidade dos Santos, que é editado pela FEB, em que ele vai mostrando, e muitas vezes a igreja dava a pecha de feiticeiro disso, ele mostrando que dentro da igreja tinha, levitava, dá lá a história de cada um. Eu, normalmente, quando tenho os meus amigos beatos, muito católico e muito radical, mas são meus amigos, eu presentei com um livro para eles abrir um pouquinho a mente. Ô, Silva, e essa obra, o Gerson Simões cita ela no Espírito da Imprensa. Nesse livro, o Espiritismo na Imprensa, como também nesse livro ele faz referência a esse livro, que também ele fez, do próprio Gerson, Materializações de Chico Xavier e outras recordações. E é um fato interessante para mostrar que a espiritualidade não é contra as materializações. No caso de Chico, é que ele tem a tarefa dos livros. E Emmanuel diz, suspende, sua tarefa é o livro. Mas, nesse caso, o que ocorre é que Chico, 3 vezes, aparece lá em Caratinga, 700 quilômetros lá de Uberaba. Inclusive, ele dá a data aqui, fala com Simões, pega na cabeça dele. Depois, quando o Gerson vai encontrar com o Chico no Rio de Janeiro, tem uma família Gaio que ajudou muito financeiramente. Aquelas doações de Chico. Chico depois revelou que era a família Gaio lá no Rio, mas tinha um cartório e dava aquele dinheiro de reconhecimento de firma para Chico doar. E Chico dizia que era o Banco de Deus. Então, ele diz aqui que lá na materialização, Chico estava dormindo a 700 quilômetros, materializava Bezerra, Chico e Emmanuel, lá em Caratinga. Que médio, que potencial desse médio. Né? E, logicamente, que outros que deveriam fazer parte do trabalho que liberaram também ectoplasma. E, numa hora assim, disse, vamos embora, e já está amanhecendo o dia, e você precisa botar seu corpo, você ainda tem muita coisa para fazer aqui na Terra, Chico. Então, Chico se emocionava. Ô, Silvio, você falando sobre mediunidade, né? O Gerson Simões, ele tinha uma mediunidade muito ostensiva, né? O Gerson. E uma mediunidade ostensiva. Eu tenho um amigo meu, que foi um evento, aqui ele participava da federação, e foi um evento em Brasília, aqueles eventos que tem anualmente, mas ele estava com um problema na perna, um negócio assim. E ele passando no ambiente da própria FEB, ele se aproximou desse amigo meu e perguntou, disse, você está com um problema aqui na perna. Quer dizer, uma prova da mediunidade ostensiva. E ele levou assim para um ambiente assim que não deu a entender, porque você sabe que ali na federação é muito brasileira, é muito equilibrada, assim, e ele não podia fazer isso no meio para ninguém estar notando. Pegou uma área mais reservada, deu um passe nele, e essa pessoa me disse que foi promissor. Depois que ele atuou, ele se sentiu bem melhor. Né? Impressionante o Gerson, né? Impressionante. E agora ele tinha um poder de comunicação, ou Silvio, ele teve relação também com a Rádio Rio de Janeiro. Ele foi um dos diretores da Rádio Rio de Janeiro. Ele era um gentleman. Era um personagem assim que a gente lembra assim, um Tom Jobim, todo mundo amava. Ele tinha um astral assim bem acessível. Aquela pessoa que você se aproxima e já vê naquele clima de alegria que transbordava, dá a entender que ele transbordava muito amor e muito no sentido de só fazer o bem. Todo mundo sentia vontade. Então, ele, apesar de ser muito sofrido, porque a pessoa, por ser médico, ser trabalhador, não impede de que ele possa fazer seus resgates. Então, a esposa dele faleceu por câncer. Ele teve um neto dele também que ele faleceu por problema de câncer. Parece que teve um filho dele, mas ele muito alegre, muito. Então, lá no Rio, ele era, vamos dizer assim, um animador
no sentido lá da palavra, daquilo que devia ser, da divulgação do Espiritismo. Falava muito bem, uma oratória. Tem palestras aí no YouTube, ele é uma pessoa de alto nível. Então, é aquilo que você aprende, você vai, e a doutrina precisa, cada vez mais, eu só vejo é partindo, do caso dele e outros, mas os céus, mais de você está preocupado, muito mais é a espiritualidade, que deve trazer surpresa para todos nós, brevemente. Grandes palestrantes dizem aí que uma questão, é, um, eu li hoje um negócio que me chamou a atenção. Eu não estou lembrado do que foi, porque ele disse o seguinte: foi num livro de Herculano Pires, que a pessoa perguntou a ele: Herculano Pires, você é a reencarnação de Allan Kardec? Aí ele disse: meu amigo, eu jamais teria condição de nada e de coisa assim. Mas tem muita gente aí se dizendo que é a reencarnação de Allan Kardec. E tem uns 5 ou 6 muito conhecidos, se dizia mesmo que era Allan Kardec. Então, baseado em obras póstumas, que dizia na obra póstuma, ainda com seus Kardec, que ele não ia demorar e que ele voltaria em seguida. Mas isso é que ele faz análise, é Herculano Pires. Isso é a opinião dele, de Kardec. E se ele está na matéria, como é que ele vai saber que, Silvio, logicamente, Silvio, né? mas eu vou dizer brincando, viu? É brincando. Dentre os Kardec que aparecem por aí, se eu tivesse de apostar num, seria até o Herculano. Ainda teria Exatamente. condição, né? O próprio Emmanuel disse que ele é o melhor método para medir Kardec. Quer dizer, que ele é pontual. Então, com isso, esse trabalho. Me diga uma coisa, você falou uma coisa aí muito importante, né? A gente só vê o pessoal saindo, indo embora, né? É, Infelizmente, a gente não vê chegando, porque a gente não sabe. Só vai aparecer depois de 20, 30 anos, desponta, né? Mas você sabe disso, esses grandes dirigentes, grandes escritores já voltarão aqui para reerguer, não é, o mundo novo de amanhã, né, Silvio? Principalmente olha, aqui no Brasil, né? eu vi você naquele programa, um dos últimos, com o Luciano Klein. Ele falou num livro de, de uma biografia que ele fez de Valdo Pereira Franco. Aldo, ele está mandando para mim agora. Então, eu fui ler. Eu tenho muitas biografias, eu adoro biografia. As de Chico eu tenho uns 30, 40. De Divaldo, uns 30 ou 20, sei lá. Ocorre que ele diz lá nesse livro, que ele tinha muito, você sabe que ele é muito amigo de Divaldo, e aquele da turma, lá da França, feito Canuto de Abreu, o próprio Luciano Klein, a Lúcia Farias, isso aí é gente que estava ligado lá na época. A gente talvez fosse um. A gente pode ter tido acesso à ligação, não mais nada de importância. Mas normalmente nós Ele estamos estava aprendendo, dando um copo d'água lá na mesa, na pesquisa, um copo d'água. dando um copo d'água, pessoal. Então, hoje, é que a gente vê a grandeza dessa turma, Carl Sete. Esses homens devem ter sido gente já estudiosa e que estão trazendo, através da pesquisa, esse novo alento. Porque eu digo a você, até a revista Espírita, isso que falava pouco, está se falando muito agora. Eu estou aguardando um livro novo da FEB, que é assim, né? É, dizendo assim, é, Allan Kardec, uma dádiva dos céus para a humanidade. É um lançamento, está aí a caminho, deve estar chegando de hoje para amanhã, depois. Mas a gente vê a grandeza, rapaz. Kardec é algo que só não faz nos encantar. E a gente precisa ver, que a gente precisa é de estudar o espírito, esse negócio. O pessoal pensa que o espiritismo é só tom passe, água fluidificada e palestra pública. É muito mais que isso. Porque para você entender, por isso que muitas vezes você vê pessoas dizendo, fulano de tal
era presidente do Centro Espírita, abandonou a doutrina. Ele nunca foi espírita. Perfeito, perfeito. Ele nunca foi espírita. Ele se motivou por uma questão, foi para ali para onde ele foi, porque a pessoa que vê o conteúdo, a maneira, a análise de Kardec, ele jamais vai deixar. E as religiões são importantes, é um caminhar. Tem muitos que não podem ainda ter o discernimento para absorver, apesar que a gente sabe que o Espiritismo veio para o povo, que é o que diz Chico Xavier. O Espiritismo não é para negócio de elite, para querer só aqueles intelectuais, não. É porque os ensinamentos, você está nos princípios básicos da natureza de tudo. Então, Kardec só fez enquadrar, mostrando a reencarnação, o sofrimento, é, as dificuldades. Então, essa doutrina é algo que nós temos que preservar com muito carinho e muito amor, que ainda são muito, assim, muito espírita insosso, né? Morno, vai ter que ser quente. Os espíritos só se ligam ao fenômeno, né? Quando É, se liga ao coração da doutrina, que é exatamente as obras maravilhosas. Meu amigo Silvio, sempre um aprendizado, e você traz aqui e homenageia pessoas de um valor imenso, como o Gerson Simões Monteiro, né? O velho dirigente da UERJ, né? Não sabia nem que ele tinha desencarnado, soube aqui agora. um detalhe que eu só vou me lembrar do velho Alfredo, de Jesus no Lar, o nosso eterno presidente espiritual daquela casa. Então, ele dizia para mim, Silvio, o fenômeno é interessante, mas o fenômeno não leva a pessoa a fazer uma mudança em termos íntimos, tudo isso. Na época, que a gente vê, a visão dele, do velho Alfredo, ele dizia o seguinte, que naquela época tinha os atendimentos, que ali na federação fazia aquelas filas desde quinta-feira. Ele dizia assim, ó, leve esse trabalho aqui para a Mostardinha, porque ele via a federação como um órgão, assim, de maior responsabilidade. Porque os fenômenos, você veja lá quantos milhares foram atendidos e foram beneficiados, mas daqueles, pergunte quantos efetivamente se tornaram espírita. Você conta a dedo. Meu amigo, eu me lembro de um que curou 10 cegos, né? Aí só voltou um para agradecer. Cadê os outros, né? Só que a mensagem dele do Evangelho ajudou milhões, milhões. Exatamente, exatamente. É isso. Silvio Mariano, então, meu amigo, gratidão, brigadão, e vamos em frente aí, separe as coisas, traga as pérolas aí, que é um pupurri de história do Espiritismo que a gente tem aqui. Já dá para maratonar, viu, o programa de Silvio Mariano. Então, se chegar esse livro, lançamento, Kardec, uma dádiva de Deus, eu já vou ler para comentar aqui. Traz aqui, traz aqui. Meu amigo, minha palestra é próxima quarta-feira. Estaremos juntos lá. Aí, quando eu pegar o livro de Bernardo Loureiro, a gente traz aqui também. Não, tranquilo, tranquilo. Ela leu um pouquinho. Ela, inclusive, Lúcia, ligou para mim. Silvio, qual livro que você do seu? Não, pai. Bruno disse que em outra vida eu fui cebista. Entendeu? Mas esse livro foi você, eu comprei através de você. E foi, e não saiu biografia tão antiga assim de Bernardo. Ela figura, eu gosto muito dela. Né? Silvio, eu não sei se está dentro da metempsicose, né? Se a metempsicose é um fato, Silvio foi livre no encarnação. Silvio, tu faz a prece final. Vamos elevar nosso pensamento a Deus para que Ele nos abençoe e nos proteja. Ilumine a todos nós, ilumine essa humanidade necessitada cada vez mais do seu Evangelho, e que possamos juntos, mesmo no número ainda limitado, mas Gandhi já dizia que um bom pensamento neutraliza
a negatividade de milhões. Mas todos nós que fazemos parte do Espiritismo, botamos na nossa pequena parcela para que essa humanidade possa cada vez mais crescer para o bem. Que assim seja. Assim seja. Pessoal, semana que vem, quarta-feira, 20 horas, eu e Silvio Mariano, com a resenha literária, dedico esse programa a Eva Tavares, a pessoa mais linda do mundo da minha vida. Minha mamãe, beijo. Silvio, abração. Até semana que vem.